Olá novamente. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre função de segundo grau, sempre com apoio da ferramenta GeoGebra. A função de segundo grau, também conhecida como função quadrática, ela tem esse formato básico, onde a gente tem três coeficientes, o a, o b e o c, nesse formato. Vamos ver como é que a gente continua a nossa prática da função de primeiro grau, agora trabalhando com mais um coeficiente, o c. Retomando do nosso exercício anterior, onde a gente trabalhou com a função de primeiro grau com seu formato padrão f de x igual a x mais b, onde a e b, os coeficientes da nossa função de primeiro grau, foram representados aqui no ambiente como controles deslizantes. Agora a gente vai então eliminar a nossa função de primeiro grau, simplesmente apagamos ela do nosso ambiente de trabalho e vamos acrescentar mais um controle deslizante que vai corresponder ao coeficiente C, sempre com incremento de 1, aqui. A gente não precisa deixar ele no nosso plano cartesiano, então basta simplesmente desabilitar a sua exibição na nossa tela de desenho. E agora então a gente vai escrever a nossa função de segundo grau. Então, vou aumentar aqui um pouquinho para a gente destacar. Começando sempre, né, como está lá no nosso slide, f de x vai ser igual, deixa eu tirar meu cursor daqui, a que multiplica x, e agora a gente vai ter que ter um cuidadinho. Para fazer o quadrado, a gente vai usar o acento circunflexo do nosso teclado. Observem que o cursor ele subiu um pouquinho. Então, nesse momento, a gente coloca o expoente, que é o 2 do x, e a gente vai usar a flechinha do teclado para ir para o lado direito. Isso aí vai mudar a posição do meu cursor. Agora eu posso continuar escrevendo minha função, mais bx, mais c. Tá? Como a, b e c já estão definidos nos controles deslizantes, a gente automaticamente vai ter a nossa função de segundo grau já plotada aqui no nosso plano cartesiano. Então ela está em vermelho e mais uma vez a gente vai ver que a gente consegue movimentar a nossa parábola sempre que a gente alterar os valores dos nossos controles deslizantes. Observe também que o meu coeficiente A, ele vai ter um papel determinante para a gente entender qual que é o posicionamento da nossa parábola. Então, verifiquem que o A vale 1 e o A valendo 1, a nossa parábola, elas têm a concavidade apresentando aquela conformação. Parece uma boquinha feliz, né? Porque o A é positivo. Vamos jogar o A para negativo. A gente já viu que a nossa concavidade já mudou de sentido e está com aquela carinha fechada. Então, com o A negativo, o meu A que vale menos 4, a gente vai ter essa representação da nossa parábola, voltada para baixo. Se o meu A for positivo, a minha parábola também já muda de apresentação. Tá? Então, aqui a gente tem um A positivo, enquanto o A for positivo, a gente vai ter essa apresentação de parábola. E agora é importante ver, quando o A for 0, a gente não tem uma função de segundo grau. No caso aqui, a gente tem até uma constante, porque o B também está valendo 0. Então, vamos mudar o B para ele ter um valor diferente, só para a gente ter ainda a nossa variável x aparecendo na nossa função. Então, nossa função, ela muda, ela altera, né, em função do valor que a gente colocar aqui na minha variável x. A gente eliminou esse monômio, onde a gente tinha o x ao quadrado. Por quê? Porque o a valendo 0, a gente passa a ter uma função de primeiro grau, onde o expoente máximo da minha variável é 1. Não está aparecendo aqui, né? Mas fica subentendido que aqui o x está elevado a 1. Então, para ser função de segundo grau, o a obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas sempre tem que ser diferente de 0. Outra coisa importante para a gente destacar aqui é o valor
do meu coeficiente C, o termo independente, porque ele não está multiplicando por x propriamente dito, né? No caso, a gente já falou e repete de novo, o x aqui ele até existe, mas o expoente dele é zero. Qualquer coisa elevada a zero é 1. E C multiplicado por 1 é o próprio C, por isso que ele é o termo independente. E ele também vai me dizer em que posição a minha parábola está interceptando o eixo y. Então, se a gente mudar o nosso valor de C, então a gente está vendo aqui que o C vale 4, e aqui é exatamente o ponto onde a gente está interceptando o eixo dos y. Se a gente alterar o C para menos 1, mais uma vez, aqui está o ponto de interceptação, ok? Uma outra particularidade da função de segundo grau é que ela vai ter ou um ponto mínimo, se o meu A for positivo, ou um ponto máximo, se o meu A for negativo. E esse ponto ele é dado pelas coordenadas xv, yv, que tem um formato padrão, é a propriedade da nossa parábola. Então, se eu quero saber qual que é a coordenada x do meu ponto mínimo ou máximo, ou o ponto de vértice da minha parábola, basta usar os coeficientes a e b na fórmula como apresentado. Da mesma maneira, a ordenada y do meu vértice vai ser dado por menos delta sobre 4a. Vamos ver como a gente consegue fazer isso lá no GeoGebra. De volta no GeoGebra, a gente vai criar tanto o xv, a gente vai chamar de xv mesmo, tá? E vai colocar a fórmula dele aqui, que é menos b sobre 2a. Menos b divididos, tudo isso por 2a. Para eu garantir que o 2a fique no meu denominador, a gente vai colocar entre parênteses. Assim a gente garante que o valor de b negativo vai ser dividido pela multiplicação de 2 por a. Agora a gente vai colocar o YV. O YV ele é igual ao valor de menos delta sobre 4a. E o delta a gente vai colocar a fórmula aqui. Então, menos, abre parênteses, a gente vai pegar o b, o acento circunflexo, a barra de espaço, para mudar o cursor lá para o expoente do b. A gente coloca o b ao quadrado, a gente pega a flechinha da direita e aciona uma vez, né, para que a gente volte para a posição normal do nosso cursor. Deixa eu tirar aqui o mouse. Então, menos 4ac. Tudo isso divididos por 4a. Então, a gente vai colocar entre parênteses para a divisão estar correta. E aí a gente consegue o valor de YV. Ah, mas cadê o ponto? Ainda não está lá. Então, a gente vai definir o ponto V de vértice. Vai ser igual ao valor de xv, vírgula, YV. E apareceu o nosso pontinho lá. A gente deu um Enter e ele está aparecendo. A gente quer destacar aqui essas coordenadas desse ponto, que já aparecem aqui no menuzinho. Eu teclei o botão direito do mouse, venho aqui nas configurações, vou dizer que eu quero que apareça não só o nome, mas também o valor. Eu quero destacar esse ponto, vamos colocar ele em verdinho aqui, né? Feito isso, basta fechar a janela de configuração. E se a gente alterar aqui os nossos valores dos nossos coeficientes, o vértice ele está sendo sempre recalculado e ele vai acompanhar a nossa parábola, independente da posição em que os coeficientes da parábola estiverem, né? Seja ela uma parábola voltada para cima, uma parábola voltada para baixo, a gente tem sempre o vértice calculado, sempre acompanhando. Vamos só deixar um pouquinho para cá. E mais uma vez, a gente também pode colocar a interceptação da nossa parábola com o eixo do y. Então, assim, com o coordenadinho, a gente vai colocar aqui embaixo e a gente está vendo, né, que o ponto A, ele é dado pela interseção da minha curva f, que é uma função de segundo grau, com o eixo y, né, que está destacando o ponto, né, lembrando novamente que esse ponto 2, ele vai corresponder lá em cima ao valor do meu coeficiente independente, que é o c. Então, o valor que a gente puser para o c vai ser exatamente o valor de y quando a minha parábola estiver cortando o ponto, cortando o eixo y.
Vamos aqui novamente, né, voltar aqui para o cursor. Nesse cursor a gente vai destacar novamente as coordenadas do ponto A, tá? A gente vai até mudar o nome do ponto A, não ficou legal? Vamos colocar ponto C maiúsculo já para remeter ao meu coeficiente independente, né, que é o C, na fórmula da função. E eu quero que apareça, nome e valor. E vamos deixar também uma cor verde aqui para destacar. Fecho a janela de configuração e mais uma vez eu estou alterando o C e o meu ponto vai acompanhando da mesma maneira que o meu vértice. Com isso, vocês têm aqui todo o material inicial para fazer, né, repetir essas práticas aí, para ver se vocês conseguem realizar esses exercícios. Bom trabalho!